Estamos aqui com Marcos Paulo, supervisor do programa Bolsa Família. E nós vamos esclarecer algumas dúvidas para toda a população relacionada ao cadastro único, relacionada ao programa Bolsa Família. Marcos, praticamente vamos poder até falar assim, em todo o Brasil teve muitas famílias que terminaram tendo o seu benefício suspenso, o benefício do Bolsa Família. Realmente foi um problema geral, certo? Principalmente por causa das famílias unipessoais, que nós falamos inclusive na entrevista anterior, certo? Mas não somente as famílias unipessoais, também pessoas com dados divergentes no sistema tiveram, infelizmente, o seu benefício bloqueado, em alguns casos, o benefício cancelado. E nós temos orientado, na medida do possível, algumas pessoas os procedimentos que elas devem tomar nessa situação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa situação dos unipessoais. Bom, Marcos, com relação a essas famílias que tiveram o seu benefício cortado, suspenso, e realmente ela vê que tem como comprovar que ela continua dentro dos critérios que permite a ela continuar recebendo esse benefício. Quais as providências que essas famílias deverão tomar para ter o seu benefício voltado, ou seja, para ter o seu benefício de volta? A principal providência é a pessoa procurar o equipamento, os CRAs, certo? É o principal, porque a única forma que a família ela vai ter como comprovar para o governo federal a sua real situação é através da atualização do cadastro. Porque se existe alguma divergência, então vai ser no ato da atualização que os dados eles vão ser qualificados, certo? Então, por isso que é importante, eu até faço um alerta à população, é importante que vocês venham ter esse contato com o CRAS da localidade de vocês. Porque nós temos uma equipe de profissionais prontos para receber vocês e tirar todas as dúvidas, porque você apenas levando o número do seu CPF, seu documento com foto, eles vão poder identificar através do sistema o que ocasionou o bloqueio ou cancelamento do benefício. Porque existem vários motivos que podem interromper o pagamento de uma família. Então, é através do sistema que a gente vai poder identificar o que ocasionou aquela situação. Para outras famílias, nós tivemos aí famílias que recebiam uma quantidade X e esse valor foi reduzido. O que é que motivou essa redução de benefício, daquilo que eles recebiam para o que eles passaram a receber agora? Pronto. Para isso a gente vai voltar lá naquela primeira entrevista, Eu tinha falado sobre o portal do Cadastro Único. O portal do Cadastro Único, para quem não conhece, ele é um portal que ele é muito transparente. Ele mostra todas as informações, não só da família, como também dos integrantes daquela família. E a partir do momento que esse portal ele veio a funcionar, então foi implantado também dentro do sistema do Cadastro Único as informações do CNIS. Então, a partir do momento que o CNIS ele foi implantado dentro do Cadastro Único, o que aconteceu? A renda automaticamente ela foi atualizada, sem a pessoa ir até o CRAS, porque eles já puxaram as informações do CNIS e implantaram dentro do sistema do Cadastro Único, que é conhecido como V7, a versão 7, que é o sistema do Cadastro Único. Então, a partir do momento que houve essa atualização, automaticamente essas informações elas foram levadas para o sistema de benefícios. Então, a partir do momento que foi identificado que existia essa renda diferente dentro do núcleo familiar, alguns benefícios eles sofreram esse bloqueio e esse cancelamento, e algumas famílias elas entraram na regra de proteção. Então, por que eu estou, Marcos, recebendo só a metade do Bolsa Família? Por causa da regra de proteção. O que é a regra de proteção? Ela funciona da seguinte forma: quando foi identificado que a família ultrapassou o limite, certo? A renda limite do Bolsa Família, ela passa a receber apenas 50% do que ela recebia anteriormente, por até 2 anos. Isso não significa que vai ser os 2 anos completos, é por até 2 anos. Então, esse 50%, pela lógica, ele vai servir para que a família ela venha se estabilizar e o benefício ele não venha ser cortado por imediato, certo? Então,
provavelmente essa família que ela está recebendo a metade do benefício é porque ela já entrou na regra de proteção. Aí, de repente, a pessoa fala assim, Marcos, mas eu atualizei o meu cadastro, eu estou dentro do perfil. Então, provavelmente, a responsável pelo cadastro, ela excluiu alguém que tinha renda. Então, ela ficou recebendo a metade do benefício e quando for comprovado que aquela composição realmente ela está correta, então vai voltar o valor integral. Bom, com relação à questão das famílias unipessoais, geralmente foram as famílias que mais foram afetadas com esses cortes. Por conta de quê, Marcos? Infelizmente, nós tivemos aí um grande volume de famílias que fizeram cadastro informando que moravam sozinhas, certo? Só porque esse volume de famílias cresceu de uma forma absurda. Então, o que acontece? Imediatamente, foram todas bloqueadas, né? Como eu já tinha falado até na entrevista anterior, né, sobre essa situação dos unipessoais. E foram todos, infelizmente. Até aquelas pessoas que realmente tinham perfil para estar recebendo o benefício, elas também foram atingidas. Então, devido a esse alto volume que teve de famílias unipessoais, ocasionou esse bloqueio em massa e nós tivemos que começar esse trabalho da busca ativa, né? A gente começou a visitar, né? As equipes de visitadores, melhor dizendo, começaram a visitar todas essas famílias unipessoais para que pudessem ser comprovado que realmente aquela família ela mora sozinha. Aí, de repente, alguém pergunta, Marcos, mas como é que vai comprovar que realmente a família mora sozinha? Primeiramente, a visita é a principal. O trabalho principal que vai mostrar que a pessoa realmente mora sozinha através da busca ativa, certo? Segundo, a família ela vai receber um termo de declaração, constando que ela relatando que realmente, declarando que realmente mora sozinha, que a família é composta por apenas um membro. Ela vai assinar esse termo, certo? E esse termo, no caso, a gente já vai falar sobre ele em relação às atualizações que houve. Eu posso estar falando agora, nesse momento? Pronto. Então, eu já vou me adiantar. O que acontece? Nós tivemos uma atualização agora recentemente e o sistema ele está exigindo que todas as pessoas que declaram que moram sozinhas, elas venham assinar esse termo e elas venham apresentar também um documento com foto para ser anexado no sistema. Então, qual vai ser a atividade dos visitadores, né? A principal preocupação dos visitadores. Eles não vão apenas identificar que a família mora sozinha, eles vão também anexar esses 2 documentos no sistema e a foto do RG e do termo assinado pela pessoa vai ser anexado no sistema do governo e vai ser mandado para lá. Então, a gente vê que a cada dia que passa, né, a gente vê como o sistema ele tem se aperfeiçoado e ele tem se preocupado em qualificar as informações do cadastro único para realmente dar direito a quem precisa. Se caso alguma coisa eu deixei de perguntar, Marcos, fica à vontade para você acrescentar. Pronto. Eu queria falar só mais um pouquinho sobre em relação às visitas, né? Chamada por nós a busca ativa. Então, essas visitas elas estão sendo realizadas a todo vapor. Nós temos aí uma equipe de visitadores que eles têm se dedicado todos os dias a buscar essas famílias, a alcançar essas famílias. Muitas das famílias elas não são, infelizmente, localizadas, mas porque o endereço que ela informa no cadastro único não corresponde, né? Então, fica difícil realmente de localizar a família, como já chegou situações de famílias chegarem até o equipamento e acabarem se alterando com o visitador porque não recebeu a visita e quando o visitador ele foi identificar, não era o mesmo endereço. E é por isso que a gente ressalta a importância de você manter o seu cadastro atualizado, porque é através das informações do cadastro único, da sua entrevista, que o visitador ele vai ter como base para poder fazer a busca ativa. Como o visitador ele vai poder localizar a família se o endereço ele não é o mesmo?
certo? Então, Marcos, mas disseram para mim que é só de 2 em 2 anos que a gente tem que fazer a atualização do cadastro. E a pessoa que lhe falou isso está correta. Realmente é de 2 em 2 anos, mas se antes dos 2 anos você tiver alguma mudança no cadastro único, então você tem que procurar imediatamente o CRAS para poder fazer a atualização, porque você não pode mudar de endereço e deixar de informar isso ao cadastro único, porque ele é a principal ferramenta para que não só o governo federal, mas também o município, ele venha identificar as suas informações para poder localizar. O visitador ele não é um vilão. O papel do visitador não é prejudicar a família. O papel do visitador não é cortar o seu benefício, porque o visitador ele não tem o poder para fazer isso. O papel do visitador é qualificar os dados do cadastro único para que a família ela não venha a ser prejudicada futuramente, tendo que devolver valores recebidos, né? Porque chega até a ser injusto, porque a pessoa, vamos supor, injusto entre aspas, né? Mas a pessoa, quando é para receber, ela recebe em parcelas, mas quando é para devolver, é tudo de uma vez, né? Então, isso é muito perigoso e essa é a nossa principal preocupação, é fazer com que a família ela não venha passar por uma situação dessa, né? E, para a gente finalizar, eu tenho mais uma informação, que é em relação à renda, que ela está sendo atualizada automaticamente pelo sistema que eu já tinha mencionado anteriormente, mas eu queria fazer só uma observação, que, vamos supor, a pessoa que ela teve a renda atualizada pelo MDS, certo? E, de repente, o responsável familiar, ele vai excluir aquela pessoa. Foi identificado que aquela pessoa ela tem uma renda, certo? Pelo sistema, e aí o responsável familiar, não, eu quero excluir essa pessoa. Essa família ela só pode ser excluída após a atualização com visita. Então, pode ter certeza que a família ela vai ser visitada primeiramente para depois fazer essa atualização. Por quê? Se o sistema ele identificou que existe uma determinada renda no componente daquela família, o entrevistador ele simplesmente ele não vai ter essa liberdade de excluir. Ele vai ter que averiguar primeiramente a situação da família para poder depois ele fazer a exclusão, certo? De repente há quem fale, mas isso é o município que está inventando. Não, o município ele não faz nada que não venha a ordem lá de cima, que não venha a ordem do governo federal. Todos nós trabalhamos muito bem alinhados, a gente procura fazer o máximo possível para acompanhar as informações e para que a família ela não venha a ser prejudicada, certo? Então, eu queria deixar aqui o meu alerta para todas as famílias do município que recebam bem os nossos visitadores, que colaborem para que as informações elas sejam entregues com qualidade, para que assim você possa ter direito a todos os programas que tem disponível no governo federal.